sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Thalita Aguiar, sou biomédica e cientista e também sou administradora do canal Ciência com Café. E hoje nós estamos estreando um quadro novo, que a princípio ele vem aqui para o nosso canal do YouTube, que é o De Frente com a Ciência. A ideia desse novo projeto é a gente trazer cientistas brasileiros que atuam nas universidades brasileiras para contar um pouquinho mais como eles iniciaram na carreira científica, qual é a linha de pesquisa que eles trabalham, e com isso promover não só a ciência dentro do nosso país, mas também criar aí uma rede de conexão, de interação. A gente sabe que ninguém faz ciência sozinho, que a ciência cada vez mais ela é colaborativa. Então, para que a gente tenha aí cada vez mais essa colaboração, o ideal é que a gente se conecte, se conheça, e saiba cada vez mais o que acontece aí nos corredores das universidades desse nosso Brasil, que é gigante. E para estrear esse quadro, eu tenho a honra de receber o professor Hermógenes Davi. Ele aceitou o convite para estrear aí comigo nessa jornada. Ele é professor na Universidade Federal do Ceará e hoje ele vai contar um pouquinho aqui para a gente como foi esse início da carreira científica dele, quais são as linhas de pesquisa que ele atua lá na universidade, e vai também responder algumas dúvidas de alguns dos nossos seguidores, que a gente abriu a caixinha de perguntas durante aí as últimas semanas no Instagram, e aí a gente vai então ter esse momento de interação. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada, é uma honra bater esse papo com você. Eu espero que a gente troque muita informação legal, que a gente traga muita coisa legal também para quem está assistindo. E eu já vou lembrar que se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, não esquece de dar aquele joinha e de divulgar esse vídeo para que esse nosso bate-papo atinja aí mais pessoas. Bem-vindo, professor! Obrigado, Thalita. Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez te agradeço, Thalita, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito aqui na Universidade Federal do Ceará, mas também para a gente se conhecer, né? A gente estava Sim. comentando sobre isso agora há pouco, né? A gente tem esse contato virtual e eu acho que essa proximidade do vídeo acaba sendo legal também para a gente trocar uma ideia interessante. Então, espero que vocês gostem aqui do nosso papo. Eu acho que vai ser um papo muito legal e eu estou aqui na caixinha aberta, né? Para a gente conversar sobre o que você quiser relacionado aí à pesquisa. Então tá bom. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é: quem é o professor Hermógenes Davi? Da onde veio? O que come? Nossa, sexta-feira no Globo Repórter, né? Rapaz, olha, é o seguinte, essa pergunta é muito difícil, porque Filosófica. eu poderia respondê-la assim, sob diferentes óticas, né? A gente tem várias formas de responder essa pergunta. Eu acho que do ponto de vista científico, eu sou graduado em ciências biológicas, então o professor Hermógenes é biólogo de formação. Sou muito curioso, gosto muito da biologia como um todo, eu acho que foi isso que me guiou por esse Uhum. caminho aí da ciência. Sou muito entusiasmado, eu gosto de festejar até resultado que não dá certo, porque eu acho que a gente consegue extrair coisas interessantes nesse Uhum. processo. Sou um professor também que gosta muito do que faz, eu adoro o ambiente da sala de aula, né? Eu sempre digo aqui para os meus alunos que talvez eu pudesse trabalhar em instituições de pesquisa, mas se eu não tivesse o horizonte da sala de aula, talvez eu não fosse 100% feliz. Então, eu gosto muito de ser professor, gosto muito de entrar em contato com os estudantes, de ensinar, de aprender, né? Uhum. Eu gosto muito dessas interações que a sala de aula proporciona. E sou pai de 2 filhos, né? Eu acho que seria a outra visão aí agora pessoal. Também gosto muito de ser pai, né? Assim, é Uhum. algo que me realiza como pessoa e é algo também que me traz muitas responsabilidades, né? Uma delas é fazer com que em casa a gente tenha também uma alfabetização científica, né? Para que esses filhos não cresçam aí Uhum. odiando ou não gostando da ciência que a gente divulga por aí. Sim, eu posso imaginar todas as responsabilidades. Eu não tenho filhos ainda, mas posso imaginar todas as responsabilidades que a própria paternidade e a maternidade trazem, né, mas ainda num mundo onde a gente tem tanta negação quanto a ciência, e enquanto cientista, né, ficar nesse embate.
E aí conta então pra gente como que você iniciou na carreira científica? Você fez iniciação científica desde a graduação? Você foi fazer mestrado, doutorado? Conta pra gente aí como foi a sua trajetória de cientista? Na verdade, eu sempre gostei de biologia, né, assim, Uhum, desde do ensino fundamental eu já me identificava muito com os conteúdos de biologia. Então eu meio que deixei minha curiosidade me levar, né, quando eu uhum, precisei escolher um curso de graduação, né, na época vestibular, eu não tive dúvidas porque eu já sabia que eu queria alguma coisa relacionada às ciências biológicas. Então, quando eu entrei no curso, na verdade, eu entrei e vi todo aquele horizonte das ciências biológicas com a formação generalista, para a gente entender as espécies, considerando os aspectos ecológicos, moleculares, muitas possibilidades. uhum, E aí, de fato, eu comecei a me envolver bastante com o curso, gostava muito à época da graduação, e claro que eu quis ser, né, pesquisador, né? A gente começa a entender um pouquinho mais, estudar alguns aspectos dos livros, conhece os professores nas aulas, e eu quero ser igual àquele, né? Eu quero fazer isso, eu também quero trabalhar dessa maneira, participa de encontros universitários e isso vai despertando um pouco esse desejo para trabalhar com pesquisa. E aí eu entrei num laboratório de pesquisa, né, aqui na universidade. Esse laboratório de pesquisa, ele foi, na verdade, um divisor de águas para mim, porque lá eu aprendi tudo, né? Desde da parte básica da pesquisa científica até mesmo a como me comportar com as pessoas, né? Porque a gente uhum. aprende muito mais do que as habilidades científicas que existem ali no laboratório. E aí eu fiz iniciação científica, à época eu trabalhava com produtos naturais, fiz sempre pesquisa de laboratório, nunca fui muito afeiçoado com a pesquisa de campo, embora admirasse muito, né, os estudantes, os colegas que faziam parte desse grupão aí de pesquisa de campo. Então fui sempre do laboratório, do ar-condicionado, né? Alguns brincam por aqui, era o cientista do porcelanato, né? Estava lá sempre trabalhando no ambiente de laboratório e gostando muito do que eu fazia. Aham. E isso é um caminho natural, né? Porque você está no laboratório, as oportunidades aparecem, você desenvolve uma pesquisa, lê artigos, conhece outros grupos. Então, eu acho que, tal como acontece com muitos outros estudantes que entram na graduação e seguem esse caminho, a gente vai meio que sendo guiado, né, por esse desejo de aprimoramento mesmo. A gente vai procurando essas formações cada vez melhores, maiores, que vão nos dando uma bagagem maior. Uhum. Então, esse foi um pouco do meu caminho, né? Eu sempre trabalhei com uma pesquisa muito aplicada à saúde humana, então sempre os meus trabalhos tinham essa ênfase, né? Mesmo que eu começasse o meu trabalho com produtos vegetais, que ainda hoje eu faço isso, né? Eu utilizo plantas, mas as plantas para mim são ponto de partida, né? Eu sempre tento encontrar essas interfaces aí com a saúde humana. Então, Uhum. esse foi o meu caminho de pesquisador. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre, né, o seu doutorado, né, para você contar um pouquinho, né, do que você pesquisou no seu projeto e depois engatar, eu tenho uma pergunta, talvez polêmica, mas eu acho que foi uma coisa que apareceu bastante na caixinha de perguntas, né, e aí então talvez fosse legal a gente resumir. Eu não quero expor aqui, mas em que ano que você iniciou na iniciação científica, assim, né, pra gente fazer esse comparativo? Olha, na verdade, eu entrei em 1999 na iniciação científica. 22 anos, né, Faz, mais ou faz menos. um tempinho. Porque a grande pergunta, né, que sempre vem, principalmente quando a gente fala em trazer professores de universidade pública, é que os alunos de graduação acham que não tem mais oportunidade hoje em dia. Então que Sim, você, por exemplo, que não abre mais tantos concursos como abriam antigamente, então que, ainda tem essa visão muito fechada de que talvez seguir uma carreira acadêmica seja só hum, para ser professor dentro da universidade pública. E a gente sabe que essa é uma das principais, né, carreiras do cientista, ainda mais no Brasil, onde é a universidade pública, né, que produz conhecimento e a tecnologia, mas a gente também sabe que existem outras alternativas. Então, eu queria que você só comentasse um pouquinho para a gente como é que você enxerga
essa diferença entre você acha que atualmente existem menos pessoas interessadas na vida acadêmica, porque a gente talvez não conseguiu abrir esse leque de possibilidades para esses alunos da graduação, ou você acha que é um curso natural mesmo, que em determinados períodos as pessoas se interessam menos pela ciência, ou talvez agora por conta da pandemia esse interesse vai voltar? Como é que você encara isso, professor? Olha, eu acho essa pergunta excelente, né? Muito legal a gente poder falar sobre isso. Eu acho, a gente tem algumas coisas que precisam ser colocadas antes de responder à pergunta. Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, de uma política de país em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, para que a gente não Uhum, fique sujeito a essas alterações de humor, de relação uhum, dos presidentes com a ciência, né? Eu acho que sim. esse é um primeiro ponto. Então eu acho que, por exemplo, eu tive essa, quando você fala, você foi de 99, né? Então depois você teve outros governos que investiram um pouco mais e que, na verdade, foi a partir daí que houve oportunidades que eu pudesse aproveitar nesse momento. E de fato isso aconteceu, né? Quando eu entrei na universidade, nós tínhamos 5 vagas para um curso de graduação novo, né? Que era o curso de biotecnologia, que foi criado em 2009 e começou a funcionar em 2010, né, há Uhum. 12 anos. Então, houve essa oportunidade de fato, e eu, na verdade, concluí o meu doutorado em 2009. Em 2009, eu passei no concurso, né? Assim, foi algo Sonho. algo muito rápido. Eu não tive que esperar tanto tempo, né? Eu já sou professor universitário há 19 anos, né? Aqui na universidade há 12 anos. Então, de fato, há essa diferença de oportunidades. Isso é uma verdade. Uhum, E eu acho mais grave do que cortes e contingenciamentos é a gente mostrar para as pessoas que não vale a pena, né? Assim, uhum, eu sempre trabalhei em laboratórios que, na verdade, não eram aqueles grandes laboratórios ricos. Cheguei a estagiar num laboratório que tinha um recurso anual superior a R$ 1 milhão, mas eu sempre fui de grupos de pesquisa pequenos e não muito ricos, vamos chamar assim, né? Sem uhum, tantos recursos. E isso nunca foi um problema para mim, né? Porque eu gostava de ciência e eu via um horizonte. Eu entendia que haveria uma oportunidade se eu estivesse capacitado à época em que essa oportunidade fosse aberta. Eu acho que hoje a gente fechou muita coisa, né? A gente tem aí sim. um êxodo, né? A gente tem várias pessoas que saem do país porque entenderam, né? Inclusive professores de instituições públicas, pesquisadores que pedem exoneração, né, de Uhum, instituições porque entendem que aqui não há perspectivas. Eu vi um webinário da Academia Brasileira de Ciências que fala exatamente sobre isso, né? Desses desafios que a gente vai ter para reconstruir muita coisa, né? sim. Então eu entendo dessa maneira, não é que hoje a gente não tenha tantas oportunidades, ponto. Eu acho que é uma situação que está atrelada também ao nosso momento político, né? Uhum, Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, a gente precisa deixar claro que a gente tem um momento que é ruim de contingenciamento, de cortes, de inclusive questões que envolvem despesas básicas das instituições. A gente, de fato, tem problemas de reajustes de bolsas, né? Os estudantes aí têm experimentado esse momento mais crítico de as coisas têm aumentado muito de preço aqui no Brasil, então eu fico imaginando como é sobreviver com uma bolsa de mestrado e doutorado com dedicação exclusiva, né? é. Num ambiente de muita carestia, que é esse pelo qual a gente tem passado. Então eu acho que, por conta da nossa situação atual, muito tem se mostrado para essa geração essa falta de perspectiva, que eu acho muito ruim. Eu tive estudantes Uhum, de doutorado que olharam para mim, professor, não sei se, sabe, eu quero mais, né? Aquele desestímulo de fato acontece. Então, sim. a gente não pode deixar isso de lado, não. É importante que isso tem que passar pela nossa reconstrução. Eu acho que se a gente não mudar esse cenário, a gente vai piorar cada vez mais a situação e vai ficar mais difícil para as pessoas quererem ser cientistas ou quererem ingressar na instituição pública. Sim. E eu acho que é uma coisa que talvez eu também sempre, reflito e discuto, né, com base na minha área de atuação, que é claro que a gente quer fazer experimento, né, quem é de bancada quer ir para a bancada, quer, né, gerar ali coisas novas, né,
E a gente sabe que quando você tem, né, corte de verbas, como acontece, além de alunos que ficam sem bolsa e você normalmente não tem quem trabalhar, né, porque se esses alunos estão sem bolsas, eles acabam indo fazer outras coisas, você também perde ali a condição de, né, comprar um reagente, de fazer um experimento, né? E eu lembro que principalmente eu entrei no doutorado em 2014, né? Então eu fui pegando ali o declínio. Tava no auge e eu fui pegando a vaca emagrecendo, né. E e a gente passou a trabalhar muito com conhecimento em sílico, que eu sei que não é o Sim, ideal, né, mas você aprende técnicas de bioinformática, você vai trabalhar, né, com dados estatísticos, você vai trabalhar com coisa que foi, né, o dado bruto foi produzido por outra pessoa e você trabalha, e isso não deixa de ser também um conhecimento, não deixa de você também, né, agregar. E a própria divulgação científica, né? Hoje em dia a gente já sabe que a divulgação científica ela é uma matéria, ela é uma disciplina, né? Que ela pode ser um objetivo também, né? De assunto, de pesquisa, de gerar pode conhecimento. ser profissionalizada, né? Exatamente, exatamente. E eu tenho encarado muito isso, assim, né? Como a gente levar a divulgação científica, não só como criar um perfil em rede social e ficar falando de ciência, né? De levar que eu posso produzir ciência, eu posso fazer ciência, né? A divulgação científica ela tem um custo também, a gente sabe, né? Mas se você vai pagar um software, se você vai pagar um programa de edição de vídeo, mas tem alternativas, né? Então eu acho que é sempre muito legal em relembrar isso e incentivar, porque eu pelo menos tenho a esperança de que esse período tenebroso aí vai passar. A gente Sim, vai demorar para recuperar, mas isso é uma coisa também que é sempre bom da gente ressaltar. O quanto fora do Brasil, o cientista brasileiro é muito reconhecido. Por sim. N razões, né. A gente é extremamente criativo, a gente resolve problemas, porque, né, a gente está sempre trabalhando nas piores condições, o que não é de rir, na verdade era de chorar, mas a gente tem uma adaptação muito rápida, né, então é sempre bom, incentivar que são qualidades nossas, né, e as pessoas fora do Brasil reconhecem isso, então a gente também tem que aprender a reconhecer, né. Eu passei por uma situação assim aqui no Brasil, né, durante o doutorado, porque eu fui trabalhar num grupo de pesquisa grande, com muitos recursos, e lá havia alguns itens que o grupo descartava e eram itens que geralmente eu guardava para usar mais de uma vez, né? Uhum. E aquela história, quando você trabalha na escassez, você aprende a valorizar a refeição que você tem, né? Sim. Que eu acho que é mais ou menos essa a situação quando a gente leva para o exterior. Eu acho que quem trabalha, por exemplo, tem aí cientistas que vão para grandes instituições, como é também o seu caso, e você tem a oportunidade de entrar em contato com pesquisas de ponta e sem tantas limitações de recursos, você aproveita mais, né? Eu acho que você Sim, entende a importância de ter aquilo em mãos, né? sim. E eu acho que isso é muito importante também, até para a gente ensinar, porque eu falei no começo, né? Eu gosto de festejar até resultado ruim, porque eu Uhum. acho que a gente aprende muito. Então, eu acho que desse momento de escassez, desse momento de cortes, desse momento de desvalorização da ciência, a gente também aprende a valorizar a ciência, a Com valorizar certeza, o que a gente tem, né? com Os certeza. estudantes do curso de biotecnologia aqui na UFC têm valorizado cada vez mais o ser empreendedor, que a biotecnologia pode trazer. Sim. Algo que para muitos, né, há alguns anos, talvez não fosse palpável, né? Alguns estudantes têm a disciplina de empreendedorismo, eles cursam a disciplina, e alguns estudantes resolvem empreender, outros não. Uhum. Então, empreender no momento atual se tornou uma opção que muitos agora consideram como algo interessante. Olha, eu acho que seria interessante a gente pensar mesmo em empreender diante desse cenário que pode não abrir uma porta dentro daquele instituto de pesquisa que eu gostaria de entrar. Sim. Então, eu acho que de tudo a gente vai extraindo alguns aprendizados. Eu sou muito assim, sabe, Thalita? Eu gosto muito de extrair esses momentos, de extrair desses momentos aprendizados que eu acho que são relevantes, porque a gente também aprende na escassez e a gente também se reinventa, né, diante aí de muitas dessas situações que aparecem. Você falou da Hum. bioinformática, foi uma das coisas que aconteceu com a gente. Nós tínhamos um estudante aqui, brilhante, temos um estudante aqui no laboratório,
À época, ela estava sem bolsa de pós-graduação, a estudante de doutorado, e surgiu uma bolsa, só que essa bolsa deveria ser vinculada a projetos relacionados à Covid-19. Uhum. E aí ela, professor, como é que a gente vai fazer? Porque a gente não trabalha com Covid-19, né? O nosso horizonte da saúde não chegou à Covid-19. E a gente sentou, pensou um pouquinho, delineamos uma ideia, a ideia pareceu interessante, e ela, na verdade, já está aí na submissão praticamente do segundo trabalho, ganhou a bolsa, Ah, que e foi tudo legal. com bioinformática, né? Ela abraçou a causa e aprendeu pra caramba. Muito. Então, tá aí, né, assim, uma situação que levou a um novo patamar, um novo conhecimento. Então, eu acho que eu espero, né, que a gente consiga sair dessa situação, como você colocou, com muitos aprendizados e também, eu acho que mais fortes, né, não só mais resilientes, né, mas mais fortes no sentido de sabermos alguns caminhos, alternativas, que eu acho que são Uhum. importantes aí para a ciência como um todo. Sim, sim. Esperamos, né. Bom, É. então conta agora pra gente, a gente falou aí de doutorado, de bolsa, né, que você passou no concurso logo em seguida. Você prestou o concurso já para trabalhar numa linha de pesquisa que era parecida com o que você fazia no seu doutorado? O seu orientador te acolheu, né? Como é que foi esse processo aí da transição do Olha, do doutorado para assumir o cargo? eu tive muita sorte na minha vida de cientista, porque eu tive 3 orientadoras, né, foram 3 mulheres, sempre foram mulheres, né, e elas foram 3 mães, né. Inclusive tem uma delas que as filhas dela me chamam de irmão, né, Ah, porque a gente tinha também essa relação familiar. aham. Então eu sempre tive esse acolhimento e o incentivo, né, de olha, vai lá, faz, vai lá, tenta, deu errado, faz de novo. Nossa, Uhum. não fica triste, vai por aqui. Então sempre eu sempre tive isso, né? E elas eram sempre foram muito entusiasmadas, né? Eles chegavam com resultado e uau, que legal esse resultado, vamos tentar fazer isso aqui. Então a gente festejava muito essas pequenas conquistas. Quando a universidade, a gente teve na época uma expansão das instituições aqui no Brasil, e a universidade aqui federal do Ceará resolveu então criar o curso de bacharelado em biotecnologia, né? Um Uhum. curso aqui nós já tínhamos ciências biológicas, mas nós não tínhamos biotecnologia e foi uma forma também de descentralizar a biotecnologia no Brasil, já que nós tínhamos muitas empresas de biociências, temos, né, muitas empresas de Muito. biociências nas regiões sul e sudeste do Brasil. E norte e nordeste, né, a gente precisava também trazer um pouco mais para cá para tentar fazer essa biotecnologia se espalhar por todo o Brasil. Então surgiram 5 vagas e uma dessas vagas, que foi na verdade a minha, ela foi escolhida. Eu não sei se foi estrategicamente ou se foi assim. Eu sinceramente eu não sei te dizer, porque à época havia biologia molecular, a gente tinha biofísica, a gente tinha bioprocessos e tal, e eu olhei para a engenharia metabólica, Uhum. né? A engenharia metabólica não fazia parte do rol de disciplinas que eu tinha cursado na graduação, nunca tinha trabalhado com engenharia metabólica, mas eu tinha uma ideia do que se tratava, e então eu resolvi topar esse desafio de fazer o concurso para engenharia metabólica. E aí, quando eu comecei a entrar em contato com a parte da pesquisa, dos trabalhos, eu me apaixonei perdidamente durante o concurso. Então, isso foi, sabe, me Uhum. abastecendo, porque eu comecei a gostar daquilo ali, e isso foi um caminho para que eu pudesse conquistar, no final das contas, essa vaga. Então, foi numa área diferente do meu doutorado, mas afim, né, assim, Uhum. porque eu trabalhei com soja no doutorado, nós trabalhávamos com proteínas tóxicas presentes na soja, são neurotoxinas que têm uma relação com a defesa vegetal. Então, nós estudávamos aspectos bioquímicos, por exemplo, dessas proteínas e também essa relação com a defesa vegetal. Uhum. Então, o meu trabalho foi muito com isso. Então, eu até trabalhei com isolamento, clonagem de genes, muito com bioquímica de bancada relacionada à caracterização de proteínas, que na verdade são importantes para a engenharia metabólica, porque a gente trabalha com enzimas também, então isso me ajudava de certa forma com a engenharia, mas não era o meu projeto de tese não tinha muito a ver com a área do concurso.
Então, foi mais ou menos esse aí o caminho. Nessa ideia. E aí, quando você assumiu o cargo, você começou a montar seu laboratório, no momento foi fácil para já conseguir aluno de iniciação científica, doutorado, mestrado? Ó, duas coisas. Montar laboratório, nada fácil, né? Nada fácil. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Tinha uma colega que dizia assim: você tem uma balança analítica, mas você não tem cloreto de sódio, né? Você tem uma balança analítica no seu laboratório, mas eu não estou vendo cloreto de sódio aqui agora. Eu disse: eu vou já ao mercantil, vou comprar o meu cloreto de sódio, porque eu vou utilizar essa minha balança para, né, pesar o Aham. meu cloreto de sódio. Então não foi fácil, né? Assim, eu recebi um espaço na instituição. Era um espaço que estava sendo desocupado por uma outra professora que estava saindo da pesquisa, Uhum. e eu recebi esse espaço junto com outra colega, né, que é atualmente minha colega no curso de biotecnologia, e a gente foi meio que montar do zero, foi mobiliar a casa, né? E aí ficamos dependentes de editais que nos ajudassem a comprar os equipamentos, né, que tivéssemos aí recursos de capital para comprar os equipamentos para que os estudantes começassem a trabalhar. Mas a gente teve muitas portas abertas em outros espaços. Então, ter aluno não foi problema, porque como nós tínhamos acabado de entrar no curso, nós éramos carne nova, né? Uhum. Então, os estudantes ficaram entusiasmados com os professores jovens que tinham acabado de entrar no curso, né? Então, havia uma procura muito grande, né? Na época, eu até meio que criei um processo seletivo, porque foram muitos que me procuraram para trabalhar. Só que eu dependia de outros, né? Porque como eu não tinha ainda uma infraestrutura de pesquisa, eu tinha que contar com as portas abertas nos outros laboratórios do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, aqui na UFC, para que a Uhum. gente pudesse fazer as pesquisas. E consegui, né? Assim, muitos colegas disseram: olha, está aqui, tudo que você quiser utilizar, pode utilizar, né? A gente vai fazer o possível para que você consiga desenvolver o seu trabalho, né? A minha ex-orientadora de doutorado, agora minha colega, deixou portas abertas também para que eu pudesse usar o espaço do laboratório. Fiquei lá um tempo até migrar para esse espaço que seria futuramente meu. E aí a nossa agência local, a nossa FAP aqui, chamada de FUNCAP, Uhum. abriu um edital que foi, na verdade, um edital interessante, porque ele era para pesquisadores recém-graduados, vamos chamar assim, né? Recém-titulados, de fato. E aí esse edital foi interessante porque foi com ele que a gente criou uma infraestrutura básica, né? Uhum. A gente meio que foi criando o basicão para trabalhar. E aí, como eu estava trabalhando com uma colega minha, eu disse: vamos ser inteligentes. Você vai mandar projeto também, eu vou mandar projeto. Então, não vamos pedir as mesmas coisas, né? Sim. Eu peço o sistema de eletroforese, um sistema que a gente usa aqui, e você pede o outro equipamento Y que complementa essa minha análise. E assim a gente foi fazendo para mobiliar o espaço. A gente criou, nesses primeiros 3 anos, uma infraestrutura básica para trabalhar, mas a gente não conseguia fazer coisas muito sofisticadas, ainda dependendo de terceiros para fazer muita coisa. Ainda hoje é assim, mas menos, né? Menos do que era no começo. E esse foi o começo, né? Para a gente tentar criar aquela infraestrutura para Uhum. começar a trabalhar. E aí eu entrei em 2010. Só em 2015, quer dizer, 5 anos depois, foi que a primeira estudante de mestrado do meu laboratório defendeu a dissertação. Ela entrou em Uau! 2013, então eu passei 3 anos tentando criar uma infraestrutura para trabalhar. A gente conseguia fazer coisas num nível de iniciação científica, porque são mais simples e não exigem tanto quanto uma tese, uma dissertação. Uhum. Mas em 2013 eu disse: então eu vou ter que arriscar aqui, porque se eu não me credenciar num programa de pós, eu não vou me credenciar nunca, porque se eu for esperar o momento ideal, não vai ter o momento Não vai ideal. chegar. A É. gente, a gente nem sempre vai ter ali fartura, né, para trabalhar. E aí eu selecionei essa estudante, ela entrou em 2013 e eu disse: olha, selva, né? Você está aqui no meio da selva, busca teu alimento, né? Aham. Utiliza suas habilidades no limite, né? Utiliza tuas habilidades
que tu aprendeu aí na graduação, né, para a gente poder fazer alguma coisa. E era um estudante desbravadora mesmo, assim, um estudante que fez das tripas coração para... E no final Aham. das contas a gente conseguiu. Então, depois dessa dissertação, eu digo, agora já Agora foi. Com vai. o que eu tinha, porque na época eu tinha 30 mil reais. Praticamente nada. 30 mil reais. O espectro fotômetro foi 14, É. entendeu? Então, assim, o que é que eu ia fazer com 16, né? Para trabalhar e criar um trabalho tão... Então, depois disso aí, eu disse, então agora já deixei a infraestrutura mínima funcionando, então vamos arriscar um pouco mais. E aí os estudantes da iniciação científica, que já estavam comigo há um certo tempo, decidiram, então agora vai chegar o nosso momento de fazer mestrado, e muitos foram seguindo o caminho, Ah, mestrado, legal, doutorado. legal. Então, agora, ano passado, na verdade, eu tive defesa de 3 estudantes, uma delas estava comigo desde o 3º semestre da graduação, Uau! né? Foi graduação, mestrado, doutorado, para a gente tentar, né, criar aí um background interessante para ela e para mim, né, que a gente pudesse trabalhar juntos em linhas bem diferentes das originais, né, das nossas linhas de partida. Sim. Então tem sido uma aventura, porque nos últimos anos, particularmente nesses últimos 2 anos, a gente não tem conseguido financiamento. O meu último projeto acabou agora em 2021, então eu estou sem recursos, aguardando o próximo edital. Uhum. E a gente está agora tentando reestruturar algumas coisas para a gente não parar, né? A ideia Sim. é não parar. A gente sempre acha, né, que a gente passa no concurso público para professor e que daí vai ser tudo rosas, né, e na verdade é aí que a dificuldade começa, né. É é Sim, é muito legal porque, assim, eu fiquei com a minha orientadora, né, que foi minha orientadora da iniciação científica, do doutorado e do pós-doc, eu fiquei 8 anos no laboratório com ela, né. E eu comecei a fazer a iniciação científica, ela estava numa instituição privada em São Paulo, que é o AC Camargo, então ela atuava como pesquisadora. E aí, quando eu estava no último ano da iniciação científica para prestar a prova do mestrado, ela passou no concurso do Instituto de Biociências da USP, né? E eu migrei com ela, né? Então eu fui para a USP com ela, mas no final das contas acabei fazendo o doutorado pelo AC Camargo mesmo, porque meus pacientes eram de lá, né, e aí, enfim, outra história, outro dia. Mas é legal da gente ver exatamente porque foi exatamente isso que eu acompanhei com ela, né. Ela pegou o laboratório de uma outra professora que estava se aposentando, então já tinha muitos recursos, já tinha muita coisa que a gente ia utilizar, né, mas essa busca, né, por ter recurso, por ter projeto aprovado, para ter, né, financiamento. Então, tudo isso é muito difícil quando você está começando. E eu lembro que quando ela mudou para a USP, né, ela tinha uns alunos remanescentes do AC Camargo que já estavam defendendo, e depois, durante um tempinho, ficou só eu, que era ali a aluna de mestrado, e aí depois com o tempo, foi exatamente isso, né, foi aparecendo aluno de iniciação científica, aí foi aparecendo mais aluno de mestrado, doutorado, depois pós-doc, né, e aí hoje em dia, mesmo não estando mais no grupo, eu acompanho, né, ainda porque tem trabalho com eles, e é muito legal, porque ela tem, né, aluno de iniciação científica, um monte de gente de mestrado, doutorado, né, então é legal também acompanhar, né, a evolução dos professores que são recém-contratados, porque a gente sempre tem ali aquele ideal, né, do professor da universidade pública que já está 50 anos na mesma posição, uma carreira sólida, né, mas tem o outro lado da moeda, né, para você ter uma carreira sólida, você tem que ter começado de algum lugar e, como você é, disse, às vezes o lugar é a selva. é o desafio do jovem pesquisador, né? Você é jovem demais para receber o recurso, Sim, mas você precisa dele para sobreviver, né? E você exatamente. vai, nesse primeiro momento, concorrer com aqueles que, na verdade, já têm muito tempo de estrada, né? Por Uhum, mais que os editais ainda, como acontece com o Universal, a gente tenha faixas, né? E essas faixas, elas, de certa forma, separem um pouco os pesquisadores, invariavelmente a gente acaba entrando nessa concorrência em algum momento, né? sim. Assim,
quando o recurso é escasso, fica mais difícil, sobretudo para os pequenos, né? Para os Uhum, jovens, para aqueles que ainda não estão consolidados como pesquisadores dentro daquele campo de estudo. uhum. Mas é um processo, né? Assim, a gente vai descobrindo, redescobrindo coisas também. Uma das coisas que eu gosto na universidade é o ser universidade. É. Quando eu fui estudante de graduação, isso é uma coisa que você vai me perguntar, e tem alguma coisa que você faria diferente, né, na época da sua graduação? Tem. Na época que eu era estudante de graduação, eu era muito da bancada, e ponto. Então, eu era muito estudioso, mas muito bancada, bancada, bancada. Eu não vivi tanto a universidade como eu poderia ter vivido, né? Assim, eu Uhum, não me envolvi com centro acadêmico, eu não fui membro de projeto de extensão. Eu poderia ter feito muita coisa que talvez, né? Talvez não, certamente seriam atividades que iriam agregar muito à minha formação. Então, quando eu entrei na universidade, eu disse, agora eu vou viver tudo que a universidade puder me proporcionar. Eu vou para a pesquisa, eu vou para o ensino, eu vou para a extensão, eu vou para a gestão também, uhum. né? Então, eu entrei, e eu já passei por várias gestões, né? Eu já fui coordenador de curso, já fui coordenador do curso de biotecnologia aqui da UFC, já fui chefe do meu departamento também, já coordenei a comissão própria de avaliação que conduz a avaliação institucional com os docentes da universidade. Então, eu já passei, né, pela gestão acadêmica também. E a extensão, né, era algo que no começo as pessoas diziam: você é louco, né? Você acabou de entrar na universidade, vai escrever artigo científico, né? Você precisa bombar seu currículo para você ganhar mais e mais dinheiro como pesquisador. Só que havia também essa necessidade. As pessoas criaram um curso de biotecnologia aqui no Ceará e as pessoas não sabiam nem o que era o biotec, que dirá o Uhum, biotecnologia, né? uhum. E eu fui para as escolas, na época, só para você ter uma ideia, a gente criou um projeto, eu criei um projeto à época, que era o Biotecnologia na Escola, em que a gente ia até as escolas, públicas e privadas aqui. O primeiro ano do projeto, a gente falou, durante esse primeiro ano, para 900 estudantes. Uau, Muita gente, assim, é o que muita é? gente. Professor, me explica, o que é essa biotecnologia? E aquela, sabe, aquelas ideias dos transgênicos que a gente sabe, né? Aquela história mal contada. E a gente precisava desmistificar algumas coisas e esclarecer, mostrar o curso, mostrar as possibilidades, Uhum, fazer, na verdade, com que essas pessoas fossem até mesmo alfabetizadas em relação a alguns aspectos científicos. Agora, durante a pandemia, a gente passou a valorizar mais a ciência, eu acho, né? Acredito, espero que sim, eu espero que porque sim. esse período escancarou o que a falta dela pode nos trazer, Sim, né? Foi sim. assim, você me perdeu ou você não tem a minha pessoa, então eu vou te mostrar como eu sou importante para você. A nossa dependência aqui no Brasil de insumos vindos de fora, inclusive até mesmo para a produção de vacinas, jogou na nossa cara algo assim, tá vendo, né? Se você tivesse aqui uma indústria de base biotecnológica que pudesse produzir o tal do IFA, isso, Uhum. né, você não teria tanto problema com a produção dessas vacinas. Então, olha só, né, assim, a gente acabou valorizando por não ter. Então, eu acho que essas vivências da universidade, elas são muito ricas para todo mundo. Sim. E eu acho que esse processo, né, que você está colocando aí de a gente constrói, com a minha orientadora também foi assim, né, até mobiliar a casa, colocar a casa, né, com todos os eletrodomésticos que ela precisa ter para operar como uma casa, também faz parte do crescimento da gente. Poderia ser menos doloroso, é verdade, Poderia. né? Tem horas que a gente, menino, olha, será que precisava de tudo isso? Será que eu estou sendo testado de novo, né? Não basta. Mas, assim, é o que nós temos no momento. Eu Aham. também não posso ser para os meus estudantes o objeto do desestímulo. Eu entendo dessa maneira. Então, durante essa pandemia, e se em algum momento eu fiquei deprimido com alguma coisa, de mim eles não ouviram isso. Uhum. Assim, eu nunca cheguei para eles, ai, gente, estou tão desestimulado. Não, era sempre, pessoal, vamos lá, vai dar. Porque eu tenho uma responsabilidade também meio que aquela história do perpetuar, né? De, olha, eu quero que vocês têm competência para estar aqui também, eu quero que vocês sejam meus colegas.
eu quero ter pesquisadores como vocês aqui trabalhando junto comigo. Então, eu acho que isso era uma responsabilidade que eu tinha e que eu fiz questão de manter com eles também, sabe? As dificuldades existem, mas a gente vai conseguir. Eu já fui de outros grupos, a gente já passou por isso, então dessa vez não vai ser diferente. Sim. Eu acho só legal pontuar 3 coisas, sobre essa sua fala e talvez até já engate no nosso próximo assunto. A primeira é, começando de trás para frente, né, isso eu acho que é uma coisa também que, a nova ciência, os novos pesquisadores vêm trazendo muito, porque infelizmente ainda, antigamente, a gente tinha parece que uma detenção do poder de quem chegava, né, em altos cargos de ciência e de professor, e parece que existia um medo da competição com quem estava vindo atrás, né, com quem era mais jovem. E eu acho que hoje em dia já é muito mais fácil a gente enxergar, ou pelo menos eu vejo assim, eu também tive muita sorte com os meus orientadores e com os meus professores, de que, na verdade, o seu sucesso como cientista e o seu sucesso como mentor é quando quem vem depois de você vem tão melhor quanto É, você. Porque é um sinal de que o seu trabalho também de instrução foi muito bom, né. Então se você sim, pode ajudar no crescimento profissional de outra pessoa, cara, você cumpriu o seu papel muito bom, né. Então eu acho que a gente também vem desconstruindo essa ideia, né, do orientador que judia, que maltrata, que tem medo da competição, do aluno, né, conseguir coisas melhores. Então acho que isso é muito importante também da gente mencionar, e muito legal essa sua fala, professor, de dizer assim: "Ó, se eu passei por algum momento de depressão, eu não transmiti isso para os meus alunos", porque também teve muita gente, né, que só sabia se lamentar, eh e transferir essa culpa, né, acho que lamentamos todos nós, né, por todas as vidas que a gente perdeu, pela situação econômica que o nosso país se enfiou, enfim, por tudo que a gente queria ter vivido e não viveu, né, então acho que é muito legal. E os outros 2 pontos dessa sua última fala que já engata um pouquinho na nossa próxima pergunta, que é sobre a divulgação científica, né, e sobre trazer aí a luz da ciência para a nossa população no geral. Bom, para quem não sabe, o professor Hermógenes ele tem um canal no Instagram. Eu vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem, curtirem os comentários e os posts dele lá, que são maravilhosos. Inclusive, eu conheci por lá, pelas nossas trocas. E eu queria que você falasse um pouquinho, professor, porque a gente, né, você estava aí falando da importância, né, que talvez a pandemia tenha trazido de escancarar os nossos problemas, né? Muito mais de levar aí, né, o que é a ciência, uma popularização da ciência para a sociedade. Sempre bom lembrar que quando a gente fala de divulgação, né, e popularização, a gente não está trazendo uma banalização da ciência, né? sim. A gente está simplesmente, o fato de você simplificar uma linguagem é você tornar ela acessível, não é? Não é dizer que você está passando coisa errada, não é nada disso. E eu acho que tem 2 pontos muito importantes da divulgação científica que eu queria que você comentasse para a gente aí, já engatando com o que você falou e com essa pergunta. A primeira é, como você acha, né, eu sei que você tem uma disciplina de divulgação científica aí na faculdade, como você acha que a divulgação científica tem impactado nos alunos de graduação? Porque eu também, eu sinto pelo meu próprio público que a maioria deles acaba sendo aluno de graduação, e eu percebo que eles enxergam na divulgação científica, né, ali um mundo de possibilidades. Então acho que isso é uma coisa muito legal, e eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência. E por outro lado, a divulgação científica quando ela é para a sociedade, então você estava comentando aí desse projeto de extensão com os alunos de, escolas públicas, eu sempre tenho o hábito de dizer que a ciência ela tem que ser uma prestação de serviços, né. Então, como você encara também que essa divulgação científica, o papel da divulgação científica vai influenciar, né, de agora em diante, para levar um pouco mais de senso crítico para a nossa sociedade, para trazer à tona aí essa popularização da ciência, para tentar combater fake news. Então, como é que você enxerga esses 2 pontos da divulgação científica? Bom, primeiro, né, vou aqui para o primeiro ponto, que seria esse impacto dessas atividades para os estudantes de graduação. Eu percebi entre os estudantes da biotecnologia, principalmente por meio das interações que a gente tem no perfil, né,
é que eles queriam que os professores deles estivessem, de fato, divulgando ciência, né? Eu acho Uhum. muito legal. Às vezes, eu encontro com um estudante ou outro, você está todo blogueiro agora, né? Assim, parece que você saiu daquela casca enrijecida, que é formada pela ideia de que a gente só dá aula, escreve trabalhos e orienta Aham. estudantes. Assim, a gente fica naquele molde, né? Se você não faz isso, parece que você não é de universidade. E, assim, eu percebi isso, que eles queriam muito que a gente estivesse lá, que a gente estivesse aqui, né, no YouTube, ou no Instagram, ou enfim, nas redes sociais como um todo. Eles se sentem parte desse processo também. Até porque a gente usa também esses espaços para divulgar uns pedacinhos da nossa vida, que é legal Uhum. também, né, porque isso Sim. aproxima também. Então a gente tem essa lacuna, né? Muitas pessoas migraram para as redes sociais para começar a falar um pouquinho sobre ciência, alguns à sua maneira, outros tentando procurar um pouco mais de capacitação, mas sempre com responsabilidade com a informação, né? Isso é muito importante nesse processo. E aí, quando isso começou a tomar um corpo maior, né, e as pessoas começaram a mostrar que de fato era isso que elas queriam, eu digo, olha, então vale uma formação, porque eu acho que fazer divulgação científica não é uma atividade de fim de tarde, né? Não Uhum. é de fim de expediente. É uma atividade que você precisa ter, Tempo. você precisa pensar na responsabilidade com o conteúdo, você precisa pensar no público-alvo, você precisa pensar em estratégias, você precisa saber falar com jornalistas, você precisa, enfim, de formação relacionada a isso. E aí, primeiro eu fui buscar a minha formação, né? Eu fui Uhum. fazer os cursos de divulgação científica que eu pude fazer, acompanhar outras pessoas que já faziam isso há mais tempo, comecei a ver materiais para que eu pudesse, fui fazer curso de design para começar a criar post. Então, assim, foi todo um processo até eu decidir vir para o Instagram. Uhum. Então, a gente começou essa interação com os estudantes, primeiro passando essa ideia, né? Não é você printar a capa de um artigo e põe lá na rede social que você está fazendo divulgação científica, você está É. publicizando a sua conquista, mas jogar aquilo ali e achar, eu estou fazendo, não está. Então, essa disciplina foi muito bem recebida, né, por eles. Ai, professor, que massa, eu quero fazer, quero cursar. Porque muitos veem também a oportunidade, né? O próprio Lucas lá do Olá Ciência, né? Ele tem falado muito nessa questão da profissionalização, né? Do monetizar as atividades. Então, muitos vão sendo influenciados também por esses outros pesquisadores que fazem divulgação científica. Então, acho que foi um ponto interessante. E a outra coisa é em relação aos estudantes do ensino médio fundamental, que Uhum. aí eu acho que é algo que a gente precisa cuidar, nós, professores das instituições, das universidades, precisamos conversar com os professores também, não como detentores de um saber maior, Sim. mas dentro de um espírito colaborativo, porque a gente precisa alfabetizar, né? O PISA tem mostrado que a maior parte dos jovens de 15 anos não tem proficiência em ciências, Uhum. né? Assim, não sabem diferenciar aspectos básicos de conhecimento, como o conhecimento científico é gerado. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar com a formação dessas pessoas. Por isso que eu acho que a extensão é muito importante. A gente vai ter que curricularizar agora 10% da nossa carga horária só de atividades de extensão. No caso do curso de biotecnologia, é muita coisa, são mais de 300 horas. Então, isso vai fazer com que a gente, de certa forma, seja empurrado para a sociedade para dizer, olha, vamos trazer essas pessoas para perto das instituições. Sim. Então, a gente precisa trabalhar esse processo para que nós tenhamos lá na frente estudantes com um nível maior, com um nível melhor, né, em termos de alfabetização científica, para que eles possam dar continuidade, né, para que a gente não tenha uma sociedade tão suscetível à pseudociência, a notícias falsas, a essas evidências que as pessoas chamam de anedóticas. Para mim funcionou, então funciona para você também, né? Uhum. Então, assim, é porque a gente não sabe a base. Então, eu acho que são dois trabalhos, né? E são dois trabalhos muito, muito importantes.
Os estudantes agora do curso de biotecnologia têm um projeto. Esse projeto atualmente ele é coordenado por mim, mas eu estou coordenador, porque os coordenadores acabam mudando um pouquinho. E é um projeto que a gente chama de PIQD, Biotech, e a gente faz essa ponte com as escolas, inclusive com atividades práticas, vai até as escolas, cria jornalzinho, para que os tópicos sejam trabalhados nas escolas e a gente comece a dar ali a nossa parcela para esse processo de alfabetização, vamos chamar assim, né? Uhum. E lá em casa eu também já comecei a fazer um trabalho assim, a gente combinou lá em casa, né? Fazendo um Parenting Science aí agora, só olhar que não pode ser o espeto de pau. Feira de ciências não pode ser vulcão. Não Não pode ser pode ser papel só, cartolina, pelo amor de pelo Deus. amor de Deus, não pode ser só aquele vulcão que acabou-se. Não, tem que ser algo que estimule. Para a gente não usar. São dois cientistas, né? São dois pesquisadores. A menina me chega só com um vulcão básico, no meio de um monte de vulcão lá na hora, vai virar um Havaí naquele negócio. Não quero, então vamos começar a trabalhar de casa também. Então a gente vem fazendo esse trabalho e conscientizando os mais próximos também, ó. Não vai dizer que a professora do fundamental está criando atividades para tirar o teu juízo, né? Que Uhum. os pais, essa professora não faz nada, ela está criando atividades para me tirar do juízo. Não é, gente, isso faz parte, sabe? Isso não é só livro, né? Você se imagina, Sim. né? Só ciência, só olhando. Acho que Uhum. fazer ele nos ajuda a reter muita coisa, inclusive a descobrir, a despertar vocações, que eu acho que é o mais interessante dessas atividades, que é você despertar vocações. Teve estudante que fez biotecnologia porque a gente foi para a escola, que Olha estava que na legal. dúvida, não sei, será que... Aí depois chega para a gente no primeiro semestre do curso, aí diz assim, professor, eu só estou aqui porque o senhor foi lá para a minha escola falar sobre biotecnologia, aquilo ali foi decisivo para eu estar aqui. Né? Então, Uhum. assim, olha só, imagina o que a gente não pode fazer com esses jovens, né? Com todo esse acesso à informação, porque não é Sim, possível que com todo acesso à informação a gente escolha a pior informação, né? Então é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas também. Então eu acho que sim. são duas visões que podem se somar e a gente ter um resultado muito melhor. O nosso horizonte de reconstrução pede isso. Pede. Precisamos dessas atividades, né? E é muito, acho que é muito importante a gente ressaltar aqui que a divulgação científica, né, você comentou isso aí, não é só você colocar resultado de um artigo científico. A obrigação de ler artigo científico é do cientista. É nossa, que está ali no dia a dia, de ler o artigo científico e de entender. Acho que a principal função da divulgação científica, principalmente para a sociedade, é a de, primeiro, ensinar as pessoas. Na verdade, eu não sei nem se é ensinar, eu acho que é uma alfabetização, né? É um processo de alfabetização sobre estimular a fazer perguntas. Então, quando alguém te apresenta uma informação, eu devo acreditar 100% naquela informação ou Sim, será que eu tenho algumas coisas que eu tenho que, né, ter ali na minha mente? Então, esse senso crítico que a gente chama, né? Mas é o de você conseguir diferenciar aquilo que soa um pouco ali como. Tudo que soa como mágica, como funcionou para muita coisa, resolveu muitos problemas, pode apostar que talvez tenha ali um é, quezinho de pseudociência, de talvez não seja bem assim, né? Então, acho que a divulgação científica traz um pouco disso. E eu acredito que para você, né, para mim é muito gratificante, principalmente quando eu recebo mensagem de aluno, né, dizendo assim: nossa, que legal, seu trabalho tem me incentivado a também ir buscar, né, formas de divulgar a ciência, mesmo ainda durante a graduação. E eu falo: não, mas é isso, a gente tem que começar de algum lugar. Você não precisa ter mestrado e doutorado para achar que você pode divulgar a ciência. Você tem que ter um pouquinho de senso crítico, de disponibilidade, em ter responsabilidade com o que você está postando, né? Tudo isso que a gente sempre discute aí na internet. Então, acho que acima embaixo, o nosso momento de transição pede por mais divulgadores científicos, pede mais, né, pela ação da divulgação científica, mas não só divulgadores científicos que queiram ali a blogueiragem da coisa, né? Divulgadores científicos que queiram a responsabilidade, porque isso também eu acho sim. que daria tema para outra conversa, né? Que apesar de estar na moda fazer divulgação científica, a gente ainda vê bastante abobrinha por aí, né? É, e assim, eu particularmente, né, falando
assim, no meu caso, esse momento de redes sociais, ele foi um momento de crescimento pessoal tão grande, profissional para mim, que eu disse: "Não, é algo que eu vou querer que faça parte da minha, jornada de trabalho Uhum. na universidade". Sim. Então eu quero formar uma rede, eu quero formar um grupo de pesquisa, eu quero trabalhar com divulgação científica. A minha agenda semanal, ela tem um pedaço para divulgação científica. Ela Uhum. agora tem, ela antes eu espremia ali, né, era muita coisa nas madrugadas, quando as crianças iam dormir. Uhum. Agora não, eu tenho na minha agenda um pedaço de tempo que eu reservei para isso, porque é importante que se faça e que se faça bem feito, né, Sim. para que as pessoas vejam nessa atividade algo que eu acho que pode ser, como você mesma colocou, em termos de atividade de alfabetização, mas que uma atividade que vale a pena, né? Olha só, né? A gente tem sido abastecido com boas informações, isso tem levado a sociedade para um outro nível de contato com a ciência. Então, acho que isso é o mais Sim. importante nesse processo. Sim, com certeza. Bom, professor, eu separei aqui algumas perguntas, então, que a gente recebeu. Algumas das perguntas a gente foi conversando aí ao longo do caminho, então eu deixei 3 perguntinhas aqui, e aí eu polêmicas as perguntas que eu separei. Bom, a primeira pergunta foi da professora Cristiane, ela é professora da Unesp. E ela pergunta o seguinte: na verdade, ela também tem um canal de divulgação científica, que é o Consciência Unesp, que fala bastante também sobre saúde humana. E ela perguntou: qual o futuro da ciência no Brasil com a fuga de cérebros? Nossa senhora, minha conexão vai já cair depois dessa pergunta aqui agora. Tá falhando Acabou o aqui agora. tempo, acabou. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar num plano de reconstrução, né? Mais uma vez, a gente precisa pensar numa política de país, não de governo, né, para a ciência e tecnologia, para criar um ambiente que permita, né, essa conversa entre pesquisadores de todas as áreas de conhecimento. A gente precisa dessa infraestrutura permanente de pesquisa. A gente Uhum. não pode estar sujeito a governos e governantes, né? E aí eu acho que em criando, porque veja bem, quem pede exoneração ou sai do país por entender que aqui, né, a gente não tem condições de fazer atividades de pesquisa ou não se sente estimulado, não só em termos psicológicos mesmo, oh, vai lá e faz, mas não tem o estímulo, até mesmo financeiro, material para fazer, claro que a gente sabe que não é do dia para a noite que essas condições vão aparecer por aqui, né? Sim. Então a gente tem que mostrar de fato para as pessoas que vale a pena, dando condições para que elas façam as atividades de pesquisa, para que a gente se desenvolva, né, para que o país possa crescer, né, possa ser parte ainda mais significativa de produção da ciência mundial. Então eu acho que a gente precisa arrumar a casa, né? Uhum. O horizonte, né, até estava dando uma olhada aqui num dos webinários que eu falei para você da Academia Brasileira de Ciências, e aí o Ildeu, ele falava sobre isso, né? O nosso horizonte não é muito interessante não, né? Porque a gente precisa reconstruir algumas coisas. Então eu acho que a gente precisa trabalhar com essa palavrinha de reconstrução, de pensar numa política de pesquisa, numa política de ciência, de educação que seja de país, que ultrapasse governos, para que a gente possa fazer com que essas atividades, de fato, sejam uma perspectiva futura de quem está inserido nelas, né? Eu quero Uhum. ser pesquisador, eu quero ser professor, porque vale a pena, né? Sim. E óbvio que isso passa por muita coisa, passa por bolsas de pós-graduação, passa por infraestrutura de pesquisa, passa por mercado de trabalho, passa por muita coisa, né? Então a gente precisa mesmo desse momento aí de reconstrução. Então é assim que eu vejo o nosso futuro. A gente vai passar um momento em que a gente vai precisar arrumar a casa para não perder tanta gente boa para instituições que oferecem condições melhores. Sim. E eu falo, bom, isso eu tô falando por mim agora, né? Eu saí do Brasil já tem 1 ano e meio. E eu tinha vindo para cá durante o doutorado também, né, 6 meses,
E é um mundo muito diferente para fazer ciência, né? Não só pela acessibilidade, né? Pelos recursos que você encontra, né? Mas eu não sei, tem algum bichinho dentro de mim que é ligada à ciência nacional, assim, né? Quando as pessoas falam daquelas nacionalidades, ah, Brasil acima de tudo, eu falo, não, tá tudo errado isso que você está encarando aí como nacionalidade. Ah, esse sentimento, né? Eu não sei, assim, eu sempre penso, isso é uma coisa que eu discuto muito, né? Sobre voltar para o Brasil. Eu não me vejo morando, por exemplo, aqui para sempre, né? Eu tenho muita vontade de voltar e contribuir com a ciência nacional. E eu acho que é muito disso que você está falando, é um pouco de preparação, é um pouco da gente voltar a estimular essas pessoas que foram embora, de não, vamos buscar caminho, vamos criar um programa, né, de país, não depender, né, do governo, porque senão a gente pode oscilar entre os humores dos presidentes, então acho que é muito sobre isso mesmo, né? Eu conheci não, na verdade, amiga minha, morando no outro país, final de doutorado fora do país, e ela, Hermógenes, como é que tá aí? Né? Porque Uhum, eu estou nesse momento, tem uma oportunidade aqui, mas eu queria voltar e contribuir, né? uhum. E aí aquele pedacinho que a gente fala meio que com dor no coração, diz, olha, não sei se seria interessante voltar agora, né? Porque a situação não está muito interessante em termos de fomento, enfim, a Aham. gente tem muitos cortes e contingenciamentos. Então, então vou tentar aproveitar a oportunidade daqui. Então, eu queria poder dizer uma coisa diferente, poder ter dito, né, uma coisa diferente, assim, olha, volta que a gente está precisando de você, Sim. volta, a gente está precisando de fato. Mas não adianta eu ter aquele pesquisador cheio de boa vontade, e às vezes eu tenho muitas ideias, às vezes meus colegas falam, nossa, você tem umas ideias super interessantes, mas às vezes eu mesmo guardo as ideias, porque eu digo, olha, não vou ter como fazer, Uhum. né? Eu entrei em Sim. contato uma vez com uma professora da UFMG para a gente fazer um protocolo X lá de um projeto de pesquisa nosso. E a ideia era muito legal e tudo, e ela me escreveu super atenciosa, olha, adoraria, né, seria muito interessante, um pouquinho antes da pandemia. E não foi durante a pandemia. Então, olha, gostaria muito e tal, nossa, isso vai ser muito legal, os resultados, mas eu não tenho recurso. Então, não tenho como fazer com você. Então, Uhum. sugiro que você procure uma Procure. outra pessoa. Então, se a gente não arrumar essa casa de direito, né, fica difícil você dizer, Thalita, volta agora, né? Tenta trazer aí Uhum. teus estudos para cá, porque você vai conseguir conduzi-los do jeito Não. que você gostaria, né? Uhum. Entendeu? Então, eu Uhum. acho que é isso que a gente precisa também. Sim. Bom, a outra pergunta é do Everton, mais conhecido como Peruca. Ele pergunta o seguinte: a pandemia gerou uma corrida científica gerando mais oportunidade ou é só momentâneo? Você acha que as pessoas. Olha, oportunidades tivemos, muitas. Aproveitar como gostaríamos, não, né? É, Assim, a gente teve muitas oportunidades no sentido de, se você for olhar, o tempo de análise, o tempo para publicar um trabalho sobre Covid-19 é muito menor quando você compara com outro, é rápido. Né? uhum, A gente até duvida da qualidade do processo de uhum, revisão, sim, porque você diz, olha, não é possível, 24 horas, né? A pessoa já, ok, vamos avançar um pouco mais, quando a gente esperaria mais tempo. Então, isso mostra que houve uma abertura, as pessoas queriam saber, queriam conhecer, e houve demanda também. A gente, sim, embora o coronavírus fizesse parte, né, faça parte de um grupo que tem outros vírus para os quais nós já tínhamos um certo conhecimento acumulado, mas a gente não sabia tanto sobre a doença, né, sobre sim. o que utilizar, como tratar. Então, tudo foi muito ali aprendendo durante o processo em si. Então, tá aí uma oportunidade, né, para você aprender Uhum, mais sobre a doença, pesquisar, publicar. Os grupos que estavam preparados, tecnicamente preparados e intelectualmente preparados, puderam aproveitar essas oportunidades. A história do rio corre para o mar. Né? Se tem um grupo de pesquisa bem estruturado, que tem condições de
obter dados do genoma do vírus e estamos pronto aqui agora, a gente aproveita essa oportunidade para dar a contribuição que a gente tem que dar. Sim. Mas isso não foi algo distribuído, né? Assim, as oportunidades, elas até apareceram, mas a gente não conseguiu aproveitar muita coisa por conta de tudo que vem acontecendo no país, né? Sim. Então, fuga de cérebros, né? Essa questão dos cortes, do contingenciamento, teve que ter um movimento para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, então todo um processo, né? E aí quando a gente pensa que tem uma liberação de recursos, aí lá vem, né, a gente tem que investir para desmentir notícia falsa. Então, assim, é uma guerra, é um processo que acaba sendo muito dispendioso para a gente também. Então, eu acho que o que esse período tem nos mostrado é que a gente precisa, de fato, reduzir essa nossa dependência externa em relação às pesquisas e insumos, principalmente em relação ao que é feito no exterior, para que a gente possa ter, dentro do que a gente chama de soberania nacional, essa autonomia e esse poder, né, de levar essa ciência, de fazer com que esse desenvolvimento ele atinja toda a nossa população também. Sim. Que é o que eu acho mais importante. Então, eu acho que o pós-pandemia vai estar muito atrelado a essa política nacional, né, de país também, de reconstrução. Bom, a última pergunta que a gente tem aqui é da Rosa, querida, que também está sempre interagindo lá no canal, mas eu acho que a gente já conversou um pouquinho dessa resposta dela. Vou fazer aqui, ó, só para você ver se concorda comigo que a gente discutiu. Se o governo divulgasse as pesquisas realizadas no Brasil, tornaria a ciência mais popular? Eu acho que isso é menos uma função do governo, né? E mais nossa ali enquanto sociedade científica, né? Eu acho que, assim, aliás, se a gente for pensar nesse governo atualmente, é melhor que não, né? Melhor que não. Não. Assim, eu acho que essa responsabilidade, né, que alguns já tinham, outros passaram a assumir nesse processo, ela na verdade pode ter outros atores, né? A gente pode divulgar a ciência diretamente ou pode pensar em jornalistas como uma ponte para a sociedade. Sim. Então eu entendo que a gente pode fazer isso de forma, né, cada vez melhor, contando com esses profissionais de diferentes formações, que é que eu acho que a gente tem buscado fazer isso, mas tem que fazer mais, né, para que a gente possa ter uma divulgação científica de qualidade, né, mais qualidade ainda. E eu acho que esse processo ele só tende a crescer se a gente entender que ele precisa continuar assim, né, crescer em qualidade. Bom, gente, então acho que era isso. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas e horas, tipo aqueles podcasts que duram 4 horas com os convidados. Acho que teria assunto. Eu queria mais uma vez agradecer o professor Hermógenes por ter aceito o convite, por ter disponibilizado aí um pouquinho do tempo para bater esse papo comigo. Tenho certeza que foi uma troca incrível. O vídeo vai ao ar no YouTube e depois a gente coloca trechinhos deles lá no Instagram para vocês também acompanharem. Muito obrigada, professor. Thalita, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, já falei, né? Gostei muito de conhecê-la. Vamos continuar juntos, né? Trabalhando, com certeza. né? Porque eu acho que a gente tem conseguido trazer muita gente para esse carinho que a gente tem com a ciência. E eu espero que esse canal aí seja um sucesso, né? Que você consiga levar mais e mais gente. Já estou ansioso para ver quem vem depois já. Tá bom? E tô só esperando aí o patrocínio para eu ir até o Ceará para a gente aproveitar o já tô na vaga de personal assistant. Já tô lá segurando o tripé, já, ó, na gravação dos vídeos, ó. Para fazer essas viagens também. Tchau.